Vamos começar com essa aula de infografia e visualização de dados. A gente começa falando sobre um autor muito conhecido chamado Alberto Cairo. O Alberto Cairo, ele trabalhou um tempo na época, né? Ele é professor, atualmente na Universidade de Miami. Já deu muitos cursos no Knight Center, então talvez alguns de vocês possam conhecer ele, porque os cursos dele costumam ser gratuitos, né? São cursos massivos online, são MOOCs, no Knight Center, e são cursos que inclusive nós recomendamos porque são de altíssimo padrão, né? Ele é autor do livro The Functional Art, né? Então é uma introdução ao pensamento, à reflexão sobre gráficos, né? Informação gráfica e visual, onde ele diz que o gráfico é uma ferramenta, né? E ele entende que essa ferramenta ela é capaz de tornar o nosso raciocínio mais sintético, né? Então, é como se nós pudéssemos realmente, como diz a palavra, desenhar para entender. Então, todo gráfico, no momento em que eu enxergo informações e eu preciso pensar sobre o que eu estou enxergando, é um gráfico que ele não tem uma excelência, né? Ou seja, eu estou realmente precisando exercitar o raciocínio e ele não é lógico, ele não é imediatamente digerível. O melhor gráfico é justamente aquele em que eu consigo bater o olho e perceber qual é a informação que está sendo gerada. Com isso, o Alberto Caro ele faz uma analogia ao gráfico funcional como uma cebola, né, que são camadas que se sobrepõem de forma e função, cuja compreensão é gradativa. Portanto, no momento em que eu tenho a interrupção de uma das camadas, o que acontece quando eu estou cortando uma cebola? Se alguma camada se desprende, fica bagunçado de eu cortar. Então, eu tenho que reorganizar para eu conseguir seguir cortando, picando essa cebola. Então, ele usa esse exemplo para mostrar que as coisas estão justamente todas amarradas. Há muita disparidade de conceitual no entendimento do que é um infográfico e o que é uma visualização de dados. Então, brevemente, vamos tentar entender o que é cada uma dessas frentes. O gráfico, a infografia, é toda aquela construção evolutiva, né? E ela sempre vai conter números obrigatoriamente. Então, esse é um exemplo, né, de uma evolução numérica, onde eu tenho uma progressão de uma estimativa que pode se confirmar lá na frente, ou pode não se confirmar, e aí eu descarto alguns dados, né? Pode ser algo muito visual, ou seja, eu não necessariamente preciso ter só aquele tradicional gráfico pizza ou os gráficos de XY, que vocês muito estudaram nas escolas, né? Não, eu posso ter, como essa imagem, uma figura que ela é exemplar ali, né, usada como exemplo, que eu consigo colocar uma progressão numérica, uma evolução numérica, causando então um conhecimento, né, crescente, então evolutivo, que me faz concluir algumas ideias. A visualização de dados, ela não necessariamente precisa ter números, ela pode meramente ser uma apresentação. Não quer dizer que ela não possa ter, mas vejam, ela não obrigatoriamente necessita ter. Tá? Então, ela pode ser como essa imagem, apenas uma representação de duas personas cujas características estão sendo ali elencadas. Vamos fazer um comparativo, por exemplo, né, com relação ao consumo de água. Então, quando eu consigo ter um agrupamento de informações que me mostram claramente quem é o maior consumidor, quem é o vilão desse consumo, né, onde está o maior escape dessa água, né, desse consumo, quando eu bato o olho, imediatamente eu consigo enxergar quais são as duas frentes aqui nessa imagem que mais consomem. Isso, apesar de ter números, é uma visualização. Tá? Por quê? Porque eu não tenho uma progressão numérica, eu não tenho um crescimento, eu não tenho uma evolução, eu tenho informações estanques aqui, né? Que é para eu, por exemplo, o gado consome 17.100.
né, litros de água para que ele possa, então, gerar 1 quilo de carne. Então, esses comparativos, embora seja estranho aqui para nós, né, para nossa área pensar que 1 quilo de carne consome tantos litros de água, mas esse comparativo que se dá sem ser evolutivo, ele é uma mera visualização. Eu agrupo ideias para que a gente consiga mais facilmente enxergar o resultado. Bom, Alberto Cairo fala que números são sempre menores que dados, ou seja, para eu ter dados, eu preciso ter um conjunto maior de números. E formas, entendam formas como quadrados, bolinhas, estrelas, triângulos, são sempre menores que funções, ou seja, a função lógica que eu dou para uma bolinha, para um quadrado, ela é muito mais importante do que se o quadrado ou a bolinha são amarelos ou azuis. Exemplo. Entendem? Então, nessa escala de evolução da organização, nós temos, sim, os dados, esses números, que num conjunto maior formam dados, que serão posteriormente ordenados, que serão posteriormente arranjados. Vejam que pela imagem aqui a gente consegue ver mais claramente qual é a diferença de ordenar para arranjar, e que são, então, criados visualizações de dados. Do arranjo para a visualização, a gente já tem um pré-caminho. Vejam que se eu pular o arranjo, eu dificilmente parto do ordenamento para a visualização sem ter que ter uma prévia de raciocínio. Por isso que quando a gente diz vou desenhar para entender, significa que quem está vendo o desenho está tendo uma visão mais clara e sintética de algo que quem desenhou passou um bom trabalho. Teve que fazer toda a coleta de dados, a apuração desses dados, ordenamento dos dados, arranjo dos dados, para então gerar uma visualização de dados. É por isso que quando a gente pensa, eu vou fazer um gráficozinho e daqui a pouco a gente desiste, e isso é muito comum, porque a gente acha que vai ser mais fácil fazer um gráfico, vai ser mais fácil criar uma visualização, mas eu esqueço quando eu penso assim, vai ser o mais fácil, eu esqueço que por trás existe todo um caminho das pedras que para quem vê a ponta final não está percebendo, né? Então realmente parece mais fácil, porque parece mais sintético para quem consome, mas para quem produz há um bom trabalho. Isso é mais ou menos a comparação entre para quem está lendo a matéria ou assistindo o vídeo é um esforço, para quem teve que produzir é outro esforço. Então não muda nesse sentido essa produção de conteúdo focada em infografia e visualização de dados, tá? Bom, aqui eu trazendo alguns exemplos de pensar números, dados, formas e funções. Então, vejam, se eu olhar os números correntes, né, os padrões, eu vou ter simplesmente o número 6.7, 7.5, 6.9. Isso isoladamente enquanto número não me diz muita coisa. Mas vejam, no momento em que eu vejo um histórico de máximo e de mínimo e consigo comparar, né, os estados, eu consigo ter dados. O dado é uma informação, é uma expressão comparativa, onde há um alinhamento de ideias e eu consigo, então, extrair. Apenas 10.2 no Arkansas, como o máximo histórico, não quer dizer muita coisa. Agora, se eu colocar esse 10.2 sinalizando que existe a Flórida com 9.7, eu sei que Arkansas está com mais, está com uma média histórica, uma máxima histórica acima. Então, eu consigo também criar essa lógica de proporção, né? É maior ou é menor? Quando eu penso, então, formas e funções, como eu disse, a bolinha amarela, a bolinha escura, a bolinha vermelha, a cor da bolinha, ela é independente, assim, eu poderia botar triângulos nesse caso, e eu não mudaria o que corresponde. Então, a função que aquilo faz no gráfico, o que representa o amarelo como mínimo, o que representa o vermelho como máximo, a função, ela é muito mais importante do que o formato. Então, às vezes, e aqui já trazendo, na hora que vocês estiverem produzindo, vocês vão lembrar disso, às vezes vocês vão parar e pensar, será que eu boto azulzinho? Será que eu boto amarelinho? Isso
muitas vezes é corriqueiro, é algo que pode ficar para depois. É claro que eu vou tentar criar um contraste visual para não botar o amarelo em cima de laranja, que visualmente pode ser difícil de eu fazer a leitura, né? O meu olho distinguir. Mas, via de regra, as funções elas são muito mais importantes de serem pensadas quando a gente está iniciando um trabalho em infografia. O princípio básico que o Cairo dizia é que a percepção visual é como um processo ativo. O cérebro ele não é um receptor passivo, ele não fica ali esperando, assim, parado, será que vai vir alguma coisa? Não, ele completa, ele organiza, ele cria essas prioridades, essas hierarquias, sem mesmo ele estar imaginando. Né? Ele faz essas relações de olhar um triângulo e tentar extrair um significado daquilo. O nosso olho já vê uma bolinha amarela e procura uma legenda para entender o que aquela bolinha significa no meio de um contexto. Então, isso se chama lei da Gestalt, é quando o nosso olho tenta criar proximidade, semelhança, né, pregnância, que é dar continuidade às formas, como, por exemplo, aqui, eu não enxergo 3 quadrados bem à esquerda. Né? Eu não tenho necessariamente 3 quadrados, eu quero dizer, mas eu enxergo 3 quadrados ali porque aquele branco entre o preto e o cinza parece formar um quadrado. Então, o nosso olho, ele automaticamente, ali no caso dos triângulos, 2 triângulos, eu tenho claramente um triângulo, mas esse segundo triângulo que sobrepõe o do fundo com linhas retas, ele é formado pelo meu cérebro, pelo fato do meu cérebro juntar aqueles 3 pontos e enxergar um triângulo acima dele. Então, quando eu crio visualização de imagem, eu também, de dados, eu preciso também cuidar muito para não criar algo que me leve a enxergar outra coisa, né? Então, isso é muito importante, porque nós estamos lidando com a sensorialidade, né? A percepção visual da pessoa. Então, qual é a nossa função, basicamente? É antecipar esse raciocínio. É a gente conseguir criar essa organização, esse ordenamento, dando destaque, criando hierarquias simples, mas objetivas, que sejam claras, certo? Eu não posso dizer, eu vou desenhar para tu entender, e aí eu começo a escrever a fórmula da Bhaskara, né? E eu obrigo vocês a terem que ter conhecimentos prévios para conseguir distinguir elementos dentro do gráfico. Então, tornar os fatos mais claros e simples é a regra urgente de quem produz algo visual. Tá? Então, coerência, estrutura, boa leitura, compreensão rápida é fundamental. A visualização e a infografia, ela se ampara também em desenhos de instruções, né? Muitas vezes ela é usada como instrução, e a gente está vendo muito isso nessa quarentena com o Covid-19, né? Já estou no 23 do Covid-19. É instrução, né? Trazer informação através de instruções. Aqui é um exemplo corriqueiro, né? que demonstra claramente o quanto algo que muitas vezes é próximo da realidade, como um atendente mostrando como abrir a porta de emergência, é tão poluído, mesmo que real, mas tão poluído, que eu não consigo entender qual é a real função da instrução. Vejam que no momento em que eu torno cinza o atendente, que neste caso é uma obviedade, haverá alguém abrindo a porta, ela não vai abrir sozinha, e eu foco em vermelho na instrução em si, vejam como isso se torna mais útil, né, e consegue de fato atingir o seu objetivo, que é fazer a gente entender como é que eu abro essa janela, essa porta. Então, são 3 os princípios de um desenho, né? A hierarquia, a unidade e a variedade. A unidade, ela é importante, mas se ela for apenas simplista, com poucos elementos, né, e não tiver muita variedade, ela se torna uma coisa chata. Né? Digamos assim, eu pego a tabela dos ganhadores da Fórmula 1, né, e eu excluo 15 e deixo apenas 2. Bom, então, para deixar apenas 2, eu não preciso de uma tabela. Talvez um texto resolva e eu coloque o nome dos 2 que ganharam. Né? Na sequência, as últimas corridas. Então, quando eu vou eliminar unidades, eliminar fatores, eliminar números, eu preciso também ver se eu não estou eliminando demais a ponto de comprometer
o raciocínio e tornar algo uma obviedade óbvia, né? Fato. Não tem nem por que ter esse gráfico, certo? Então, eu preciso de uma medida de variedade. Mas quando eu tenho muita variedade, eu também incorro em uma possibilidade de risco, que é tornar tudo muito confuso. Então, eu vou botar os últimos 30 que correram. Não, aí também pode ser que eu me perca lá em pessoas que ganharam uma, duas vezes, ou nunca ganharam 0, não sei quantas vezes. Então, eu preciso ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre unidade, entre a variedade e com uma boa hierarquia, saber quais são os elementos principais dessa tabela. Bom, talvez eu coloque os 15 que ganharam, mas deixe em vermelho, né, talvez vermelho, laranja e amarelo, os 3 primeiros que mais concorrem a, a se tornarem campeões. Tá? Trazendo aqui um exemplo de como planejar uma infografia ou visualização, vejam que essa imagem nos é muito conhecida, né? Essas colunagens, as tabelas de cores, as fontes, nós vemos muito isso em planejamento gráfico no jornalismo. Então, quando a gente está criando, né, o que a gente chama de wireframe de um projeto, que é como se fosse o esqueleto desse projeto, a grade que vai sustentar a visualização, onde vão estar cada elemento, eu preciso sim pensar, né, no espaço, no volume e nos objetivos que eu quero com essa montagem, ok? Então, um exemplo que o Alberto Cairo traz, inclusive no livro dele, sobre uma pauta que ele fez de ondas gigantes na época, né? E como que ele chegou a essa montagem. Então, vejam que aqui ele já cria um esqueleto, vou voltar, ó. Então, ele cria já um esqueleto, ele cria uma colunagem de como ele vai trabalhar, que espaço ele vai trabalhar cada uma das informações. Aqui a gente tem um esboço de como ele montou essa apresentação, né? Então ele vai criando, vai rabiscando, e isso é muito próprio de quando se trabalha com números, né? Então a gente vai fazendo todo um trabalho de lapidar essas informações, de rearranjar. Muitas vezes de primeira a gente faz de um jeito, não fica tão bom, né? E sempre é bom contar com a opinião dos outros e sugerir, ó, tá dando leitura para ti, tá fazendo sentido, onde é que tá faltando entendimento, porque é uma construção que muitas vezes alguns detalhes nos escapam, né, visuais e de sentido, que é sempre importante ter uma revisão. Então esse é o trabalho como ele ficou. Outro bom exemplo que o Alberto Cairo traz é sobre a descoberta da cura da AIDS, né? Então, como ele monta a proposta da pauta, né? Então, vejam que não é assim sentando, olhando para as nuvens, a gente realmente baixa a cabeça, escreve o objetivo, pensa e vai elencando passo a passo como vai montar. Então, não é partir sair desenhando, é primeiro criar uma proposta, né, de como é que eu posso fazer a abordagem, como eu poderia explicar elementos que são muito complexos, né? Especialmente quando a gente trata da área da saúde, nós estamos vendo com o Covid-19 elementos e informações, né, de enzimas que não fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas e que é importante sim a gente desenhar para entender, a gente, né, transcrever ali através de imagem ou até mesmo somando um texto a essa imagem de como a gente poderia tornar mais fácil o entendimento, tá? Aqui um exemplo da representação da escolaridade versus obesidade nos Estados americanos. Esse é um bom exemplo porque ele faz a gente perceber o que é eficaz, né? Então vejam, aqui eu tenho o mapa dos Estados Unidos com os estados e eu consigo ver a porcentagem de graduação, né? De quanto essa pessoa estudou, do lado esquerdo, e a porcentagem de obesidade, né, nos estados onde há mais obesidade do lado direito. Reparem que se o gráfico fosse apenas isso, eu basicamente não teria como ter uma dimensão muito clara, porque sim, ali parece que quanto mais estuda a direita do mapa, também é mais gordo, mas né, não fica muito evidente. Então, eu posso tentar trabalhar com cores e não com círculos. E com cores eu já consigo ter um pouquinho mais de dimensão, mas ainda é bem impreciso e não consigo extrair realmente uma proporcionalidade. Vejam que com setas e números,
sim, eu vou entender e vou ter informações muito mais precisas, mas reparem que o gráfico ele não cumpre com o que ele precisa cumprir, que é a lógica de se tornar sintético. Bati o olho e entendi. Aqui eu teria que me debruçar em cima desses milímetros de seta e começar a fazer uma análise numérica. Papel esse que é de quem está construindo o gráfico e não quem está consumindo o gráfico. Vejam que esse gráfico ele consegue melhor desenhar, né, o número de obesos e o número de quem tem high school, né, quem tem o privilégio de ter mais estudo, né, eu consigo criar essa proporcionalidade num gráfico que extrapola, inclusive, XY. Né? Então, esses são os casos de reflexão importante que nós temos que fazer. Né? De que maneira eu vou representar, porque eu posso representar algo que me exija muito raciocínio, ou como neste caso aqui da revista Veja, um case bem famoso, que eu posso estar representando um engano. Vejam só, a revista Veja disse que de 2010, dos anos 2000 a 2010, nós tivemos um aumento de acidentes de trânsito, ou seja, com a lei seca só piorou esse tipo de acidente, né? Bom, isso é algo que numericamente se defende, né? Eu tenho ali números que comprovam, né? A matemática, como dizem, a matemática não mente, tenho certeza que sim, se eu não utilizá-la corretamente, né? O que está errado aqui? Eu não estou usando números relativos. O que aconteceu dos anos 2000 para 2010? As pessoas passaram a ter renda, que foi possível comprar carros, os financiamentos foram facilitados, todo o movimento e giro de economia foi em prol das pessoas terem o seu próprio veículo, né? Tanto que nós temos o quê? Ruas abarrotadas de carro, né? Revezamento de rodízio de carros, porque é muito carro para circular, né? Bom, se tem muito mais carro para circular, obviamente eu tenho muito mais acidentes. Portanto, o que faltou aqui? Faltou matematicamente eu trabalhar com números relativos e não números absolutos. A cada 100 mil veículos tem tantos acidentes. Aí sim eu vou conseguir extrair uma verdade mais coerente, né? E que não seja um engano matemático. Quando a gente fala de situações como a que a gente está vivendo de quarentena, e a gente observa como a mídia cobre essa circunstância, nós vamos ver que, por se tratar de um momento de muito confinamento, né, de isolamento, de dificuldade de trazer muitas vezes relatos, né, e também por ter muitos números, por isso ser quantitativo, e também por termos um entendimento de uma área diferente da cotidiana da maioria da população, que é a área da saúde, né, uma área biológica, de uma área da infectologia, se faz necessário depurar um monte de conceitos e de entendimentos que textualmente, vejam, se eu não tenho uma pessoa dando uma entrevista, talvez seja mais difícil eu explicar como funciona, né, toda a contaminação do vírus, como ele se alastra exponencialmente, como isso acontece. Então, não é de se espantar que grandes veículos, né, e inclusive pequenos, estão trabalhando muito com infografia e visualização de dados, que está sendo uma forma de explicar para a população o que é o vírus, como ele ataca, onde ele ataca, quais os efeitos, como funciona a recuperação e todo o processo, né, dessa circunstância que a gente está vivendo. E aí, não só na área da saúde, mas isso impacta economicamente o país. Então, estamos de novo falando de números, né, números de como nós vamos colapsar a nossa economia, como a gente pode entrar numa grande crise financeira mundial. Então, tudo isso é muito mais fácil de se explicar por gráficos. Né? Então, a Piauí trouxe uma reportagem muito interessante e que vejam que trabalha de uma maneira muito simples, muito direta, muito objetiva, com uma certa variedade,
né? Não só uma unidade carente, mas uma certa variedade que se equilibra e mostra hierarquicamente como eu consigo enxergar a evolução do Covid-19 no mundo inteiro, né? E especificamente aqui como a gente também tem as nossas questões no Brasil, né? Trazendo a situação em cada estado, e números de mortos, né? Então, com isso a gente consegue, vejam, por batendo o olho a gente já consegue extrair ali que a grande concentração de mortos, né, se dá ali no estado de São Paulo, né, e depois Rio de Janeiro, e consigo ver isso acontecendo mais de forma minoritária nos outros estados. Vejam que aqui também eu consigo enxergar a idade onde isso acontece. Então, eu consigo pegar bem direitinho ali, ó, a concentração ali perto dos 60 anos até os 90 e poucos anos, né? Então, isso também é um gráfico que nos dá essas duas informações, né? Essas várias informações. Eu coloquei esse site aqui, Our World in Data, tá? Que eu acho que são bem legais de vocês darem uma olhada, porque são várias informações de dados, né? Vejam, nem preciso falar, vocês estão vendo aqui BBC, New York Times, CNN, Wall Street Journal, Washington Post, então, The Guardian, então tem vários veículos muito renomados, né? Que trabalham então com esses dados aqui, tá? Que chancelam e que utilizam essa plataforma. Tá, então aqui nessa plataforma vocês vão encontrar diversos de todos os assuntos, ele divide por saúde, por ciência, por economia, enfim, por várias frentes de editoriais, né? Então acho que é bem bacana para vocês darem uma olhada, e é daqui que surge um vídeo que até está circulando bastante, que é uma explicação, né, sobre a questão do Covid-19, que eu vou passar aqui para vocês. In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus was spreading through their communities. In the following months, it spread to other countries, with cases doubling within days. This virus is the severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 that causes the disease called COVID-19 and that everyone simply calls coronavirus. What actually happens when it infects a human, and what should we all do? A virus is really just a hull around genetic material and a few proteins, arguably not even a living thing. It can only make more of itself by entering a living cell. Corona may spread via surfaces, but it's still uncertain how long it can survive on them. Its main way of spreading seems to be droplet infection, when people cough, or if you touch someone who's ill and then your face, say rubbing your eyes or nose. The virus starts its journey here and then hitches a ride as a stowaway deeper into the body. Its destinations are the intestines, the spleen, or the lungs, where it can have the most dramatic effect. Even just a few coronaviruses can cause quite a dramatic situation. The lungs are lined with billions of epithelial cells. These are the border cells of your body, lining your organs and mucosa, waiting to be infected. Corona connects to a specific receptor on its victim's membranes to inject its genetic material. The cell, ignorant of what's happening, executes the new instructions, which are pretty simple: copy and reassemble. It fills up with more and more copies of the original virus until it reaches a critical point and receives one final order: self-destruct. The cell sort of melts away, releasing new corona particles, ready to attack more cells. The number of infected cells grows exponentially. After about 10 days, millions of body cells are infected and billions of viruses swarm the lungs. The virus has not caused too much damage yet, but corona is now going to release a real beast on you, your own immune system. The immune system, while there to protect you, can actually be pretty dangerous to yourself and needs tight regulation. And as immune cells pour into the lungs to fight the virus, corona infects some of them and creates confusion.
Cells have neither ears nor eyes. They communicate mostly via tiny information proteins called cytokines. Nearly every important immune reaction is controlled by them. Corona causes infected immune cells to overreact and yell bloody murder. In a sense, it puts the immune system into a fighting frenzy and sends way more soldiers than it should, wasting its resources and causing damage. Two kinds of cells in particular wreak havoc. First, neutrophils, which are great at killing stuff, including ourselves. As they arrive in their thousands, they start pumping out enzymes that destroy as many friends as enemies. The other important type of cells that go into a frenzy are killer T cells, which usually order infected cells to commit controlled suicide. Confused as they are, they start ordering healthy cells to kill themselves too.